Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um momento Saberes e Viveres. Eu sou Felipe Passos, professor da Rede Municipal aqui de Feira de Santana, e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, meu cabelo é preto, está cortado curto, uso um óculos de armação azul. Hoje eu estou com uma camisa azul marinho, quase preta, e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Gente, hoje eu trouxe para vocês um tema super importante de ser discutido, debatido, da gente prestar realmente atenção, que é um tema assim interessante, que tanto meninos quanto meninas estejam atentos, certo? Só que para conversar melhor sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito especial. O nome dela é Nayara Moura. Ela é jornalista, professora, pesquisadora e ela é uma mulher de luta, como ela falou comigo uma vez, né? Ela está aí na luta para a gente conseguir realmente uma sociedade mais igualitária, né, para as mulheres. Então a gente vai conversar, gente, sobre a pressão sobre a estética feminina, certo? O que é que significa essa pressão, né? O que é que isso tem de consequência na vida das mulheres? Então, aqui está o título da nossa conversa de hoje e convido a professora Nayara a se apresentar. Olá, bom dia a todos, todas e todes. Sou Nayara Moura, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, à altura do ombro. Estou vestindo uma camisa branca, uso maquiagem, estou usando também batom cor-de-rosa. Ao fundo temos o painel com o logotipo da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação e do programa Caminhos da Educação. Então, respondendo quem é Nayara, uma mulher que está aprendendo, enquanto pesquisadora, um pouco mais sobre as nossas relações com as nossas aparências enquanto sociedade. Vou resumir assim inicialmente. Beleza, beleza. Então, Nayara, para a gente começar a nossa conversa, vamos assistir a um clipe que eu acho assim que tem tudo a ver com o que a gente vai debater. Sim. Certo? Esse clipe é da cantora Alva e ela tem várias músicas bem bacanas lá, vale a pena você conhecer no YouTube ou nas plataformas de música que vocês tiverem aí acesso, certo? O nome desse clipe é Meu Bem. Presta atenção nas imagens e no que ela está falando. Você quer o meu batom maior que a boca, quer agulhas furando a minha pele. Você gosta de me ver com pouca roupa, muda tudo em mim que ainda não te serve. Abre mais, mostra mais, bota um pouco mais, nunca é demais. Sobe mais, quem aqui tem paz tá demais. Desce mais, junta um pouco mais, quem se satisfaz vê se faz sem olhar pra trás. Meu bem, eu tô aqui pra envelhecer também. Se eu não sou aquilo que convém, a gente tem que se enxergar além do que um só corpo, meu bem. Eu tô aqui pra envelhecer também. Se eu não sou aquilo que convém, a gente tem que se enxergar além do que esse corpo. Do que esse corpo, do que esse corpo. Você molda em mim a culpa do imperfeito. Minha natureza pura é defeito. Não te importa o que se faz pra ser aceito. Você satisfaz o teu e é sem respeito. Abre mais, mostra mais, bota um pouco mais, nunca é demais. Sobe mais, quem aqui tem paz tá demais. Desce mais, junta um pouco mais, quem se satisfaz vê se faz sem olhar pra trás. Meu bem, eu tô aqui pra envelhecer também. Se eu não sou aquilo que convém, a gente tem que se enxergar além do que um só corpo, meu bem. Eu tô aqui pra envelhecer também. Se eu não sou aquilo que convém, a gente tem que se enxergar
esse corpo. Do que esse corpo. Do que esse corpo, meu bem. Eu tô aqui pra envelhecer também. Se eu não sou aquilo que convém, a gente tem que se enxergar além do que um só corpo, meu bem. Eu tô aqui pra envelhecer também. Se eu não sou aquilo que convém, a gente tem que se enxergar além do que esse corpo. Uau, né? Esse clipe, ele é bem forte, ele traz umas imagens e a própria letra da música são muito fortes, conversam muito com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, Nayara, para começo de conversa, o que é que você considera assim, o que é que a gente pode chamar de pressão sobre a estética feminina? Onde isso aparece? Como é que isso surge no dia a dia? Felipe, o vídeo ele resume bem didaticamente o que é pressão estética e a noção de pressão estética para a nossa sociedade. Pressão estética são uma série de práticas culturais, sociais, comunicacionais que nos colocam dentro de um padrão esperado de beleza. Não só as mulheres, não só os homens, não só as crianças, os adultos e os adolescentes. Se tem uma coisa que é democrática, é a pressão estética. Inclusive, ela atinge as pessoas que estão dentro desse suposto corpo padrão. E assistir o clipe dessa música é até emocionante e um pouco doloroso quando a gente vê que está sendo retratada a pressão estética sobre o corpo de uma criança. E cada vez mais a gente percebe que as crianças têm sido vítimas da pressão estética, seja através do alisamento dos cabelos, seja através do início das dietas milagrosas e das dietas que prometem mudanças corporais em corpos infantis, ou através da vestimenta, crianças que optam por se esconder ou se cobrir por conta dessa pressão estética, que é qual corpo, qual beleza e qual aparência é digna e é válida de ser olhada. A pressão estética, ela cria uma regularização, vamos falar assim, que atinge a todo mundo. Homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, enfim, pessoas de todas as idades e todos os gêneros também. Né? É bem forte, realmente. Eu já conheci esse clipe e eu acho ele consegue mostrar assim, bem claramente como é doloroso esse processo, né? Então, nas suas pesquisas, você investigou redes sociais, né? Moda, deixa eu ver, como as mídias representam o corpo da mulher, achei muito interessante isso. E o mundo digital, ele está aí. A gente não tem muito para onde escapar, não temos muito para onde fugir, não queremos fugir, né? O mundo digital, ele abraça a gente faz parte dele. Como é que você avalia essa imersão no mundo virtual e essa pressão sobre a estética das mulheres, das meninas, né? Porque a gente está falando aqui de uma pressão que ela é muito mais pesada, ela pode até acontecer no homem, no menino, mas ela é muito mais pesada com a mulher. Como é que você avalia essa relação? Felipe, o que a gente vê hoje é que as redes sociais se tornaram um espaço de vivência. Então, a gente vive o mundo real e a gente vive o mundo da internet. Existem até algumas piadinhas que falam, eu quero morar na internet. Lá é um mundo rico, feliz e bonito. Então, verdade. Existe esse primeiro ponto de que existe a vida real e existe a vida virtual. Essa vida virtual, ela é intermediada. A gente está aqui numa comunicação intermediada por câmeras, por equipamentos. E assim como nas redes sociais, a nossa relação com as outras pessoas, elas são intermediadas. Então, o primeiro ponto que eu constatei através da minha pesquisa, que eu acho que a gente precisa ter em mente, é que o que você vê ali no Instagram, no TikTok, acho que é Kawaii o nome dessa mais recente, sim, é um intermédio de algo que eu decidi colocar sobre mim ali para que outras pessoas vejam. E aquela imagem, aquele vídeo, aquela coreografia, aquela dancinha, enfim, aquela imagem corporal que está ali, não necessariamente é condizente com o que é a vida real, com as pessoas reais, com as suas
peles reais, com os seus cabelos reais, com as suas formas corporais reais. A pressão estética, ela ganha na rede social um buffet livre para poder a gente se servir de todas as formas de comparação. A gente se compara com o estilo de vida que a outra pessoa leva. A gente se compara com a quantidade de dinheiro que alguém tem ou deixa de ter, como a pessoa se desfruta o final de semana. E isso, naturalmente, vai reverberar na nossa aparência. A gente compara a nossa aparência, inevitavelmente, o tempo inteiro. E nas redes sociais, isso ganha um tempero a mais, como se já não fosse pouco. A gente ganha os bonitos e os queridos filtros. Eu tenho dado aula remotamente e ouço constantemente alguns alunos falando: Pro, não vou abrir a câmera porque eu estou com a cara péssima e aqui não tem filtro no Google Meet. Eu dou risada. Seguimos a aula, mas é uma inquietação que me ocorreu e tem me ocorrido de como a gente só se relaciona no meio virtual através dos filtros. O filtro cria uma barreira entre a minha imagem real e a imagem que eu quero ter. E é comum que a gente use para poder disfarçar marcas do nosso rosto, principalmente. Então, poros que estão aparecendo, marcas de expressão, olheiras, a sobrancelha que não está feita, falando especialmente da aparência do rosto da mulher. São coisas que os filtros normalmente dão aquela maquiada em segundos. Através de 2 cliques você tem aquele filtro. Porém, os filtros eles ganharam um nível de profissionalização e um nível de excelência que hoje eles conseguem mudar além do toque que uma maquiagem poderia promover. Então, eles conseguem afinar narizes, tornar lábios mais volumosos, diminuir o tamanho de uma bochecha de uma pessoa. E em pessoas negras, eventualmente, alguns filtros acabam tornando a pele mais clara. Então, os filtros, enquanto recurso nas redes sociais, eles são perigosos porque a gente enxerga uma versão manipulada das imagens das outras pessoas e das nossas, principalmente, e a gente quer parecer com aquilo, só que aquilo não é real. Nossa. E aquilo não é real nem para mim, porque eu olho no espelho e eu me vejo de uma forma, e eu me vejo no filtro de uma outra forma. E o filtro vai tirando essa identidade única de cada uma das pessoas. Então, ele tira uma marca de expressão que eu tenho porque eu dou muita gargalhada. Ele afina o meu nariz, que é um traço da minha característica, da minha raça, da minha família. Ele torna o meu lábio mais espesso ou o meu lábio mais fino. Enfim, o filtro na rede social, ele é um recurso e é um dos elementos que torna a pressão estética ainda mais evidente nessas plataformas digitais, que entre 2020 e 2021 se tornaram o nosso único meio de socialização e de interação com as pessoas que conhecemos e que não conhecemos. Então, tem algumas questões aí que ficaram mais evidentes ainda com a pandemia, com o fato da gente estar se relacionando muito mais de forma mediada, pelas câmeras, pelos recursos e mais um intermédio, mais uma camada, que são os filtros nas redes sociais. É interessante, realmente, né? Como a gente perde a nossa originalidade quando a gente coloca aqueles filtros lá. Tem filtro, inclusive, que você pode virar um animal, né? Sim. Então, assim, essa é a parte divertida, de resenha, mas isso que você trouxe da perda da identidade, né, física, assim, da etnia, é muito preocupante, porque a pessoa quer aquele corpo, quer aquele rosto que não é o dela, né? E acho que isso pode gerar, acho não, a gente sabe que isso pode gerar vários processos ali internos. Nayara, a internet ela tem pontos negativos, como você falou, né? O que a gente vê, o que a gente se busca, o que a gente quer ser, né? E o que a gente busca no outro também. Mas ela também, na minha visão, não sei se você concorda comigo, ela tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, quando grupos se juntam para reconhecer algo, né? Então, aqueles comentários, aqueles conselhos que eram tradicionais, que a pessoa falava, tô falando isso aqui por amor, né? Porque eu te amo, porque eu quero te proteger. E aí, de repente, na internet, esses comentários, esses conselhos, eles vão sendo identificados pelas mulheres como coisas que são estruturadas na sociedade, que são
machistas e que são uma pressão desnecessária sobre determinados tópicos, né? O que é que você acha assim sobre essa relação entre os grupos que estão se formando, as mulheres reconhecendo isso no coletivo e esses conselhos, essas coisas que são assim por amor, que são tradicionais, né? Que são pela fé, pela tradição. Como é que você vê essa relação aí complexa? A internet, ela replica práticas que a gente faz no mundo real. Então, se no mundo real eu me associo e me relaciono com pessoas com as quais eu tenho afinidade, na internet a gente também vai buscar esse tipo de afinidade. E isso é válido tanto para a busca de uma aparência ideal, se eu vivo nessa constante busca de uma aparência ideal, eu quero ter um corpo mais magro, eu quero ter um cabelo mais liso ou mais cacheado também, porque a pressão estética ela não existe só no cabelo liso. Eu vou me associar e vou buscar páginas, comunidades, grupos, perfis que publicam esse tipo de conteúdo. E à medida em que a gente vai se relacionando com esses grupos, alguns movimentos sociais vão ganhando visibilidade através das redes sociais. E eu vou especificar a minha discussão para o Instagram, que é a rede social com a qual eu trabalhei. A gente tem, hoje, aqui no Brasil, temos o Movimento Corpo Livre. E o Movimento Corpo Livre, ele é encabeçado e liderado aqui no Brasil pela Alexandra Gurgel, que é essencialmente um movimento sobre autoaceitação e autoacolhimento de quem você é e do corpo que você tem. Esses movimentos, não só o Corpo Livre, mas também outros que discutem sobre a aparência, eles colocam pra gente, eles nos acendem algumas bandeirinhas vermelhas de coisas que a gente ouvia no mundo real, que eram travestidas no sentido de disfarçadas como um conselho, como um cuidado, como uma atenção, e que são sinais, são coisas que a gente deve evitar. Vou dar alguns exemplos. Eu gostava mais do seu cabelo X. E aí você coloca o seu cabelo como era antes. Eu passei por um processo de transição capilar e eu ouvi isso de algumas pessoas. Eu gostava mais do seu cabelo loiro, do seu cabelo alisado. E aí a gente percebe quando a gente passa pelo processo, na pele, no corpo, que bom que você gostava, mas não cabe a você gostar ou não. Que bom que você gostava, mas eu gosto dele assim. Uma outra frase bem comum, que é uma frase bem gordofóbica, inclusive, você é tão linda de rosto, por que você não emagrece? Então, tratar que o corpo gordo, o corpo que não está dentro da conformidade de um padrão estético não é belo, é um comportamento discriminatório, porque a gente entende, e aí volta a prática da pressão estética, que corpos belos são corpos magros, e não necessariamente. Tudo isso faz parte da repercussão das nossas práticas no mundo real. Então, no mundo real, a gente vai ouvir pessoas falando e tratando alguns alimentos e algumas práticas como gordice. Eu vou comer uma coxinha e beber uma Coca-Cola. Isso é gordice. Na verdade, gente, isso é comer. Isso é se alimentar. Verdade. Não é só a pessoa gorda que come uma coxinha e bebe uma Coca-Cola. Mas a gente costuma fazer esse tipo de associação pejorativa de comportamentos alimentares que não são legais ou que são vistos por nutricionistas como comportamentos que vão alterar o seu corpo e tratá-los como comportamentos exclusivos de pessoas gordas. O próprio usar a palavra gorda ou gordo para ofender alguém já é algo muito grave. Então, gente, chamar alguém de gordo ou de gorda não é ofensa. Mas a gente cresce e a gente aprende, falando aqui da minha geração, eu tenho 27 anos, e estou falando com adolescentes de 11, 12, 13 mais ou menos. Então, a gente está falando com o 8º ano, então eles estão ali nos 13, 14. Então, somos gerações diferentes, mas a geração deles, eles são criados e convivem com pessoas da minha geração que fomos educados para que se você tiver um corpo X, você não vai ser amada ou desejada. Se você engordar, você não vai encontrar roupa para você comprar, porque não tem roupa para um tamanho maior nas lojas de departamento, aqui em feira, na Salles Barbosa, no comércio popular. Se o seu rosto estiver envelhecido ou com marcas de espinha, você não vai ser considerada tão atraente e tão
e tão interessante para as pessoas. E isso não só para relacionamentos afetivos, até para relações profissionais. Quem nunca se perguntou, nossa, como é que eu vou chegar num lugar X, na escola? Porque a escola é um lugar onde a gente está começando as nossas interações, não profissionais, mas fora do ciclo familiar, de como eu vou chegar em tal lugar com essa cara, quando você está um pouco cansado. E, bom, essa é a cara que a gente tem. Na rede social, a gente coloca uma cara com filtro, a gente coloca uma cara maquiada, manipulada. Eu nem falei de edição de foto, de Photoshop, de aplicativos de edição, porque é um outro ponto muito profundo, Felipe, que se você fala de revista de moda e de revista de beleza e produtos comunicacionais voltados para o público feminino, esses produtos têm modelos e nem essas modelos estão satisfeitas com as suas aparências. E geralmente o que está na revista não é a realidade também, né? Não tem nada de realidade ali. É verdade. O próprio vídeo, ele mostra um pouco disso, né? Abre mais, mostra mais, uma pose, tem um ângulo, tem uma edição. Então, a gente tem que ter em mente que quando a gente vê uma foto, seja no Instagram, seja numa revista, seja num site que você acompanha, uma produtora de moda, aquela foto, ela passou por uma direção de um profissional. Então, subir o queixo, virar para o lado, olhar para um ponto no infinito, segurar o bracinho aqui. Então, ela foi dirigida, alguém concebeu aquela foto daquele jeito. Sim. Segundo ponto, existe uma iluminação ali. Então, muitos de nós compramos e utilizamos o ring light, que é aquele anelzinho de iluminar, que está super popular, para fazer selfie, para tirar foto do dia a dia, e não profissionalmente, para poder fazer uma transmissão ao vivo no YouTube, por exemplo. Além disso, a maquiagem, que vem na nossa pele, mas depois disso, depois da foto feita, a foto é produzida, a foto é editada. E aí a gente pode acompanhar em alguns perfis, no Instagram, inclusive, que mostram a foto que a pessoa foi marcada e a foto que a pessoa foi postada, pensando em celebridades. Porque essas celebridades, elas nos impactam. Poxa, Virgínia teve bebê há 2 meses, olha como a barriga dela está. E eu, ou a minha tia, a minha mãe, a minha irmã, teve bebê há mais de 2 anos. Olha como fulana está. A gente se compara. Comparações, né? Mas a gente não vê o processo pós-produção de uma foto que foi manipulada digitalmente. Então, a edição que afina, rejuvenesce, alonga, coloca gominhos na barriga que não existem. Então, mais uma vez... umbigo. Você lembra de um caso de uma atriz que saiu sem umbigo numa revista? Sim. Tira um umbigo, coloca um braço onde não existe. Então, todo esse processo de edição é um processo de manipulação que a gente vai vendo e vai consumindo essas imagens e vai acreditando. Mas é sempre bom lembrar que aquilo é virtual, aquilo não é real. São imagens corporais, e não corpos de verdade. Nosso tempo está quase acabando, então, assim, para finalizar, Nayara, eu queria que você falasse de um tópico que eu acho muito importante. Eu, como homem, né, fazendo parte da sociedade, queria que você desse um papo reto assim para os nossos alunos, para os nossos meninos. Qual é o papel que você enxerga do homem, dos rapazes aí, dos nossos adolescentes, nessa busca por uma sociedade mais igual para as mulheres, né, entre homens e mulheres? Rapidinho, só para finalizar, dar esse papo aí para os nossos garotos. É importantíssimo lembrar que a gente não deve jamais opinar sobre o que não nos foi requisitado. Então, se a pessoa mudou o cabelo, se a pessoa fez algo, emagreceu, engordou, vamos lembrar que nem sempre a sua opinião é a opinião que a pessoa quer ouvir. Às vezes a gente acha que está elogiando, que está arrasando, mas aquele comentário pode estragar o dia de alguém, pode fazer mal para alguém. É o primeiro ponto. O segundo ponto é, lembre-se que a gente deve regular e deve pensar e refletir e propor sobre os nossos próprios corpos. E jamais tentar regular e regimentar os corpos das outras pessoas. Não cabe a um namorado, a um ficante, a um amigo, um irmão, um pai, um tio, querer regular o corpo de uma outra pessoa. Como ela se veste, como ela coloca o seu cabelo, qual maquiagem ela usa, qual batom que ela vai usar ou vai deixar de usar. A gente precisa lembrar sempre, cada pessoa
é dono ou dona do seu próprio corpo. E cabe a cada pessoa decidir como e de que maneiras quer aparecer com esse corpo e socializar com esse corpo. Não cabe a mais ninguém definir sobre isso, discutir sobre isso. Eu acho que essa mensagem vale para todos e todas. Uhum. Ah, que massa, assim, gostaria muito de ter mais tempo para a gente continuar conversando sobre isso, até porque isso aí é um assunto múltiplo, né? A gente falou mais de estética, mas a gente poderia cair aí em vários outros conteúdos, vários desdobramentos. E em nome da Secretaria de Educação, dos nossos alunos, eu queria te agradecer, Nayara. Foi um prazer conversar com você. Lembrando, galera, que esses tópicos que a gente traz aqui no Saberes e Viveres, vocês podem e devem levar para as rodas de conversa, levar para os seus amigos, levar para a sua família, levar para a sala de aula, né? Meninas, né, tomem esse conteúdo, tomem esse tópico como algo realmente relevante, vão estudar, né, conheçam mais para vocês poderem se defender e se posicionar, se empoderar. Meninos, pelo amor de Deus, já passou da hora da gente se meter em alguns pontos aí da vida das mulheres, né, que não nos cabem. Como a Nayara falou, cada um que fale sobre o seu próprio corpo, cada um que visualize e busque o seu próprio corpo sem interferência dos outros. Né, Nay? Isso. Felipe, eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que me atinge enquanto mulher cisgênero. Apesar de falar de um lugar dentro de um padrão estético, eu tenho a pele clara, eu tenho um corpo magro, então eu estou nesse padrão, mas essa pressão estética também me atinge. E uma última provocação, você pediu uma provocação para os meninos, eu faço uma provocação para as meninas. Toda vez que você se sentir insegura sobre alguma coisa em relação à sua imagem, sempre se pergunte, quem é que ganha com a minha insegurança? Quem é que lucra com a minha insegurança? Quando você perceber que tem gente ganhando dinheiro para que a gente não se sinta bem, o jogo muda. A conversa Verdade. muda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Que legal, que legal. Muito obrigado. Gente, vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo.